Ô, vai bem! Oi. Tem nada pior do que gente covarde. O que é que define um covarde? Um covarde não é necessariamente quem não demonstra coragem diante do forte, sabendo que vai quebrar a cara. Porque, eventualmente, Bruna, não é nem coragem fazer isso, é burrice. Às vezes a gente faz isso já. Eu até contei uma vez aqui que eu fui para cima de um cara, tal, ainda bem que ele recuou, mas ele deve ter recuado por pena de mim, porque senão ele ia me matar. Minha mulher estava grávida da nossa primeira filha para entrar no estacionamento do shopping e tal. Aí estava piscando ali a luz do carro para entrar. Ele vem com um carro, o pneu da altura do meu carro. Um Fiat Palio. Há quase 30 anos. Aí ele vai e toma a nossa vaga assim. Aí eu falei, a gente tá aqui esperando, assim, super fofo. Aí ele falou, comprar vaga, não sei o quê. Ele falou um negócio, aí eu desci, foi pra cima, na hora que ele desceu, mas era um negócio tão gigantesco, uma montanha de músculo. Aí eu fui, a namorada dele falou, ele é louco eu. E ele tirou o carro. Acho que ela falou assim, o gordo deve estar, que eu tava muito, deve estar armado. Não, e ganhou uma bronca da minha mulher, tá querendo me deixar viúva no 8º mês de gravidez. Então, isso não é coragem, assim. Agora, a covardia sempre é o ataque ao mais fraco. Né? O sujeito que demonstra coragem diante daquele que ele sabe mais fraco. Diante daquele que ele sabe que já não tem nada. Aí esse sim é um covarde. Entende? Você eventualmente recuar diante de alguém muito mais forte que pode te destruir, pode ser uma coisa estratégica. Né? Um sinal de inteligência até. Recuo, depois eu vejo o que eu faço, vai bem. Agora, avançar contra o fraco, aí é gente lixo mesmo. É gente vigarista mesmo. E nós vamos falar de vigaristas, inclusive aqui no Brasil, que estão avançando contra os fracos, que estão ironizando os fracos, que não respeitam, né, as fragilidades de quem não tem nada praticamente. Né? Aí sim, aí é sinal de covardia. Né? E nós temos muitos covardes no Brasil. Infelizmente, também na imprensa. Por que eu estou falando isso? Tem muita coisa aqui, fica aqui com a gente. Ô, Bruna, voglio bene. Oi. Apareceram os justificadores da escravidão no Brasil. O que, Reinaldo? Mas que escravidão? O que eu estou chamando de justificadores da escravidão? Pessoas que, diante de uma situação flagrante de injustiça, de submissão dos fracos, de sevícia a quem não pode se defender. Escrevi um texto no UOL hoje, já, agora há pouco. Olha para a coisa e diz, não, é assim mesmo, sempre foi assim. Do que é que eu estou falando? Nós vimos os brasileiros deportados chegando algemados. Mas não só algema, essas pessoas foram torturadas no avião. Depois, em solo brasileiro, os agentes americanos queriam trocar o avião e manter os brasileiros algemados aqui, contrariando as leis brasileiras.
Aí o que é que a canalha de extrema-direita, que ficou lambendo as botas do Donald Trump, o que é que a canalha fez? Sempre foi assim, no governo Biden também chegava, durante o governo Biden também chegavam algemados, porque é a lei de lá. Tem um protocolo que é de 2021 que não exclui algema, embora o governo brasileiro tenha pedido para que houvesse moderação. E, portanto, tudo não passa, a reclamação não passa de hipocrisia dos progressistas, hipocrisia das esquerdas, pegação no pé do Trump, porque sempre foi assim. Se vocês notarem, esses covardes não estão discutindo o fato em si. Porque ainda que verdade fosse que o que aconteceu agora acontecesse sempre, e é mentira, não é mentira algema, mas que as sevícias acontecessem sempre, isso é mentira, ainda que verdade fosse, seria para a gente protestar da mesma maneira. Essas pessoas estão querendo, estão argumentando para proteger aqueles que estão desprotegidos, estão argumentando para melhorar o tratamento a essas pessoas que já não têm nada, ou estão argumentando apenas para combater seus adversários ideológicos. Elas sim. Então, quando acusam de hipocrisia, a esquerda está sendo hipócrita porque nunca reclamou antes. Do que é que se reclamou agora? Se reclamou agora, sim, da algema como princípio. Mas isso o governo tem tentado negociar e diz os Estados Unidos, é a nossa lei. Daqui saem, do nosso país saem algemados. Um país que adora algemar. Nós sabemos, já tratamos disso aqui. Só que essa é uma questão apenas. As pessoas apanharam dentro do avião. Elas tiveram de usar o banheiro de porta aberta. Elas foram ameaçadas. Elas foram deixadas no avião sem ar-condicionado, amarradas, sem água. Criem vergonha nessa cara horrível que vocês têm. Não se trata, os brasileiros, mexeu com os brasileiros. O protesto vale para qualquer pessoa, para qualquer grupo. Que coisa é essa de submeter as pessoas a sevícias, ainda que ao entrar ilegalmente nos Estados Unidos tenham cometido um crime lá? Não é? Não crime interno, segundo as leis deles, é proibido entrar ilegalmente. Bom, assim, em qualquer país. Se não tiver autorização, enfim. Vão ser extraditadas? Que sejam extraditadas como aquilo que são, pessoas. Pessoas. Ora, vejam, chegam no nosso país, o avião dá problema, eles falam, não, nós vamos pegar um outro avião nosso também, vão esperar aqui dentro algemadas, contrariando as leis do nosso país. Como é que é os Estados Unidos com jurisdição no Brasil? Por que eu falo de escravidão, Valio Bene? Bruna. Eu encerrei meu texto no UOL de hoje, eu leio aqui o trechinho. Assim. Encerro com uma indagação. Fosse possível voltar no tempo, dado o modo como pensam esses valentes, o que estariam escrevendo quando se debatia a abolição da escravatura? Imagino um deles. Temos de considerar que os senhores de escravos também estão inseridos em nossa realidade econômica. Se não podemos fechar os olhos para a escravidão, tampouco parece correto ignorar os impactos econômicos. Entendeu, Valdir? Uhum. Sim. Ô, Bruna, tem dois lados. Uhum. É.
parece piada, parece esquete de humor do Porta dos Fundos. Você lembra? Tem uma série deles. Vamos discutir vacina. Aqui está o cientista da USP, com doutorado e tal, e aqui está o seu José não sei o quê, líder de não sei o quê, de não sei onde. Lá da vizinhança de não sei o quê. E aí, vacina, sim ou não? Aí o cientista diz sim, não sei o que e tal. Aí diz o mediador, mas tem o outro lado. O outro lado é o quê? O outro lado é o sujeito que não gosta de vacina. Porque ele acha que tem chip na vacina. E a pergunta é, ué, quem tem chip não tem direito de se manifestar? Quem acha que tem chip? Oh, claro, nós não podemos, assim, o pensamento do século XIX era o mesmo pensamento do século XXI? Não, nós sabemos mais coisas hoje do que antes. Mas a indignação moral, a indignação política, a indignação humanista com a escravidão existia. Tanto é que existiam os abolicionistas. Não, todos tinham interesses econômicos, sem dúvida, mas havia a questão em si. A questão em si da violência da escravidão já está nos textos do Padre Vieira no século XVII. E antes. Sobre a servidão. Mas não tenha dúvida. Hoje, tem alguns aí que diriam, não, precisamos pensar. Esse é um. Não é difícil pensar quem. Aí tem um outro que perguntaria assim, Valio Bene, liberdade? Mas o que é liberdade? Um senhor de escravos pode estar mais preso às suas dores do que o cativo que está na lavoura. Só ingênuos e idiotas acreditam que alguém pode ser livre. Entendeu, Bruna? Então vamos discutir assim, por que lutar pelo fim da escravidão, Bruna, já que ninguém é livre? Todo mundo sempre está preso a alguma coisa, Valio Bene. Mas é escravidão? Escravidão, isso não tem importância. E uma tal, assim, como agressividade, a agressividade que a burrice costuma conferir, né? Poderia escrever, ocupe-se da sua vida em vez de se preocupar com a liberdade alheia. Assim fazem esses, não menos canalhas do que a extrema-direita que ficou puxando o saco do Trump nessa questão, ao discutir não a coisa em si, o que aconteceu, e discutir aqueles que estão protestando contra a violência cometida. Porque, acontece sempre, já acontecia mesmo. Esses esquerdistas hipócritas ficam reclamando só porque é o Trump. Quando era o Biden, eles não reclamavam. Não, a tortura no voo não se tem notícia. Não se tinha notícia. Embora o Brasil já houvesse se manifestado sobre as algemas. Mas tortura em voo, não. E depois houve o episódio em solo nacional, quando o governo teve de intervir. E sim, é preciso fazer alguma coisa, é preciso cobrar uma resposta. Em vez de vir essa renca, essa gente ordinária, que condescende com a violência. E ainda quer parecer pensador alternativo, pensadora alternativa. Sim, vou jogar agora um pensamento original. Em que consiste a originalidade dessa gente? Em condescender com a violência. Nossa, que coragem de ser original! Que coragem contra os fracos! Contra os fortes vocês não têm nenhuma! Não é? Toda a coragem de vocês é contra o fraco, é contra o vulnerável. Toda ousadia é contra o vulnerável.
A mesma ousadia que alguns têm. Voglio bene, terei coragem de contar piadas contra preto, porque eu sou uma pessoa destemida intelectualmente. Uau! Por que você não tem coragem de contar piada contra o seu patrão, por exemplo? Não estou dizendo que deva. Mas coragem? Coragem contra o outro que não pode fazer nada contra você? Sou ousado mesmo. Comigo eu conto piada contra gay, humilho mesmo na piada, não quero nem saber. Piada é piada. O gay que se dane. Precisa parar com esse chororô aí. Que eu sou corajoso. E até o outro que diz que, como ele é gay, ele também pode contar o que ele quiser. Como se a sua condição de gay lhe desse o direito de privatizar a condição de todos os gays. Ah. Não. Coragem contra fraco é covardia. E parem de omitir a verdade. Não é só a questão das algemas. Não. Tortura em voo e depois desrespeito às leis brasileiras. Por isso eu digo, essa gente, os justificadores da escravidão estão de volta. Porque é o mesmo mecanismo de pensamento. Muda o tema, mas não muda o vício. Muda o tema, mas não muda o vício. Como o lobo da frase, né? O assunto é outro, mas a adesão àquele que tortura, aquele que se vicia, aquele que submete o outro, é a mesma. Tenham coragem contra os fortes alguma vez na vida, só para experimentar como é que é. Em vez de tentar fazer a fama, ganhar ares de pensador corajoso, humilhando quem já é humilhado. Sabe o que vocês são? Um lixo. Um lixo moral. Vamos lá. O que o diretor-geral da Polícia Federal comentou a respeito? Vai. Andrei Rodrigues afirmou que a diferença entre as deportações realizadas durante o governo Joe Biden e o primeiro voo com deportados feito pela gestão de Donald Trump é a exposição dos brasileiros. Essa declaração foi dada em entrevista ontem ao programa Roda Viva da TV Cultura, fazendo referência a essa aeronave americana com deportados que pousou em Manaus e os passageiros deixaram o avião algemados e com correntes nos pés. Eles ainda relataram os abusos que você citou aqui na abertura do programa. Andrei Rodrigues explicou o caso. Esse caso ele tem fundamentalmente 3 eixos que a gente precisa avaliar. Em primeiro lugar, é a dignidade daquelas pessoas, dos cidadãos brasileiros que não são presidiários, que estavam chegando ao nosso país repatriados dos Estados Unidos. O segundo ponto é a soberania nacional para que apliquemos aqui no nosso país as nossas regras sobre o nosso comando das instituições com competência para tanto. Em terceiro lugar, a segurança do voo, a segurança das pessoas do sítio aeroportuário. A grande diferença, Vera, e todos vocês que acompanham esse período, nesses 2 anos que eu falo da minha gestão na Polícia Federal, é que em nenhum momento houve essa exposição, essa falta de atenção, de cuidado com os brasileiros que aqui chegaram. Não há justificativa para que pessoas que não são presidiários, que não oferecem risco nenhum, que estão no seu próprio país, estarem acorrentadas e ali subjugadas e maltratadas. Então, a nossa postura foi de acolhimento, foi a decisão do governo federal, foi a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, para que nós adotássemos todas as medidas de proteção e de cuidado com essas pessoas. E o grande diferencial de outros episódios é que em nenhum deles os brasileiros desceram em solo nacional algemados e acorrentados. Tá aí, é tão difícil assim lidar com os fatos. Vagabundinhos que estão escrevendo estão ignorando os fatos.
Não é? Quantas vezes nós vimos os brasileiros descendo algemados? E ainda a exigência está dizendo, não, deixa que a gente, agora veio outro avião para pegar e não sei o quê. Vocês estão loucos? E tudo isso assim, não vamos deixar que as esquerdas se aproveitem disso. Não vamos deixar que elas se aproveitem, a gente se aproveita. O Ministério dos Direitos Humanos diz que vai propor um plano para dialogar. Eu confesso que eu não entendi nada do que o Ministério dos Direitos Humanos falou. Comigo é assim, é na lata. Eu não entendi nada. Se não tem nada a dizer, não diz nada. Em vez de produzir um trololó meio incompreensível. Se tiver alguém ouvindo e quiser mandar agora para a produção por item o que é que vai ser feito, diga, tá? Eu não tenho paciência para isso. A situação é muito grave, é muito séria. Dizer, a nossa proposta é essa. O governo disse que pretende debater a questão, tratar a questão, mas sem alarde. Vamos lá. O governo Lula quer conversar com os Estados Unidos sobre imigração e outros assuntos que possam servir de atrito, mas sem fazer alarde. Segundo o Globo, a ordem do presidente é agir com discrição, no estilo low profile. A forma como ocorreu o pedido de esclarecimento aos Estados Unidos sobre o tratamento dado a brasileiros deportados reforça essa estratégia desenhada pelo Palácio do Planalto e o Itamaraty. Como falamos ontem, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Gabriel Escobar, foi chamado ao Itamaraty para falar sobre o episódio e prometeu que pedirá explicações ao governo Trump. Vocês querem saber, o sempre excelente Andrei Rodrigues disse a coisa certa. Né? Nós temos aí esse problema, tem lá, acho que o governo tem de pensar circunstâncias e tem que tentar negociar que não sejam algemados. Não, mas aqui a gente algema, não sei o que, tal. Ou então, entra em solo brasileiro, tira algema. Evidentemente, tratar da questão das agressões. Não é? Agora, o André Rodrigues disse, bom, posou aqui a nossa lei que vale. Pisar em solo brasileiro vale a lei brasileira. Não é? E o presidente Lula se reuniu hoje, no fim da tarde, com ministros, representantes da Força Aérea Brasileira e da Polícia Federal para tratar da deportação dos cidadãos brasileiros pelos Estados Unidos. A orientação do governo é não criar, como nós dissemos, atritos. Participaram Geraldo Alckmin, vice-presidente, Ricardo Lewandowski, da Justiça, Zé Múcio Monteiro, da Defesa, Mauro Vieira, das Relações Exteriores, a Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria da Comunicação Social, Miriam Belchior, da Casa Civil, secretário executivo da Casa Civil, Tenente Brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, Celso Amorim, que é assessor especial para a política externa, e o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Então tem que ver uma maneira, sim, de melhorar essas condições. O que não pode é um espetáculo desse repetir. Ou se repete, porque os homens sórdidos, olha, vai demonizar o Trump. Não. Eu estou lembrando que o Trump disse em debate sobre estrangeiros, imigrantes. Eu estou lembrando que o Trump disse no seu discurso de posse, né, aquilo que está em curso. O outro é bandido. O outro estrangeiro é bandido. Então, em vez da hospitalidade com o de fora, a hostilidade, por princípio. E sim, como naquela música do Milton, Fala um pouquinho aí, Vólio Bene. A gente falava desses homens sólidos. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quis acreditar. Mas isso é tão
Cavaleiro negro que viveu mistérios. Clube Esquina 2, Fernando Brant, Lô Borges, aí na voz de Milton Nascimento.